A Senhora Ministra, a Senhora Secretária de Estado, com gosto, até pela proximidade, e dizer que efetivamente o requerimento começou por ter caráter de urgência e o motivo é claro que tem a ver com as declarações do Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, mas apesar de ter deixado de ser urgente, continua a ser um tema da maior importância. Vamos falar dos serviços prisionais. Eu não queria deixar aqui de recordar o trabalho feito por vários provedores de justiça. Eu diria mesmo que acho que começou com o Dr. Menezes Pimentel enquanto provedor de justiça e as preocupações sobre o sistema prisional, que depois percorreu vários governos e vários ministros. E chegamos hoje a este momento e continuamos a ter graves problemas nos serviços prisionais. E por isso não é, ou perdeu a urgência, mas a importância mantém-se. E eu queria começar por ler, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, a carta aberta que foi dirigida a Vossa Excelência pela Associação Sindical das FIAs do Corpo da Guarda Prisional. Não vou ler a carta toda, porque é muito extensa, mas uma pequena parte, em que diz o seguinte: neste momento, os serviços prisionais só se encontram a funcionar em aparente clima de normalidade porque existe muito boa vontade, essencialmente dos guardas prisionais e das FIAs. Falando em dificuldades e carências exorbitantes dos serviços prisionais, como a falta de camas, colchões, roupas de cama, produtos de higiene e limpeza, o que está a fazer aumentar nas zonas prisionais focos de sarna e de outras doenças contagiosas. Leio só esta parte, Sra. Ministra, porque nós estamos a falar de uma área especialmente sensível, de um ambiente fechado, concentracionário, onde todos os cuidados e todas as atenções são sempre poucas. Agora, a verdadeira razão desta audição tem a ver com declarações do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. Eu sei que a Sra. Ministra não escolheu este Diretor-Geral por acaso. Escolheu, com certeza, porque, para além de o conhecer bem, sabe bem da experiência que ele tem nesta área dos serviços prisionais. Foi sempre um grande Diretor-Geral, tem um profundo conhecimento do sistema e, portanto, eu diria que não foi por acaso que a Sra. Ministra o terá escolhido para Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. E, nessa medida, o que nós temos são declarações do Dr. Celso Manata, em junho de 2016, no jornal O Expresso, de 10 de junho, em que ele diz, designadamente, e ele tem uma frase especialmente longa, que o sistema prisional tem vivido desde sempre em suborçamentação. E isto é rigorosamente verdade, todos sabemos que tem sido assim ao longo dos anos. Todos os anos nos dão menos dinheiro do que aquele que gastamos no ano anterior. Como as coisas não baixam de preço e os preços são cada vez mais, é uma coisa incompreensível. Frase do Dr. Celso Manata, que acrescenta: neste momento só tenho dinheiro até julho. No fim de abril já íamos com um déficit de 42 milhões de euros no orçamento de funcionamento. Faltam 3,9 milhões para despesas com pessoal e nem sequer estou a contar com os aumentos anunciados em campanha eleitoral. Depois temos um déficit de 38,5 milhões de euros a nível da aquisição de bens e serviços que incluem a alimentação, higiene e limpeza, medicamentos, comunicação. E termina dizendo o seguinte: são tudo coisas essenciais. A situação é grave. Palavras do Dr. Celso Manata, Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. E diz ainda que foi pedido um reforço de 61 milhões de euros à tutela, com caráter de urgência. E na audição que nós aqui fizemos com a Vossa Excelência em 13 de julho, disse-nos a Sra. Ministra que tinha sido disponibilizada uma verba de 10,7 milhões de euros para ocorrer aos problemas imediatos do sistema prisional. A Sra. Ministra perguntava-lhe desde já se não acha que estes 10,7 milhões de euros são uma gota d'água face ao pedido de 60 milhões feito pelo Sr. Diretor-Geral à tutela. Outubro de 2016, passados 4, 5 meses, temos de novo declarações do Dr. Celso Manata, Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais.
em que diz, e estas declarações são graves e ainda mais preocupantes, sobre a dívida de 30 milhões de euros da Direção-Geral a fornecedores, o que coloca esta instituição, diz o Dr. Celso Manata, como o próprio reconheceu, ele próprio, numa situação de enorme fragilidade, receando cortes no fornecimento dos serviços básicos como a água, a luz ou a própria alimentação dos reclusos. Acrescentou que neste momento está a contar com a boa vontade dos fornecedores, exemplificando que a dívida de quem fornece as refeições já é de 4 milhões e que espera que não haja uma situação de corte, reconhecendo que esta é uma situação muito incómoda. E por isso, a Sra. Ministra veio responder, garantindo que apesar de existir um problema de sobre-orçamentação, isso não significa que não sejam pagas as dívidas e que nunca pode estar em causa, nem nunca estarão, aspectos como a alimentação dos reclusos ou a segurança no interior do estabelecimento prisional. Sra. Ministra, estas declarações, as suas e as do Sr. Diretor-Geral, são totalmente contraditórias. Dizem coisas completamente diferentes. O Sr. Diretor-Geral diz que a alimentação, a própria segurança, a água, a luz e outros problemas estão em risco. A Sra. Ministra responde dizendo que isso nunca acontecerá. Nunca se concretizará. Foi pedida uma audição imediata. A Sra. Ministra sabe que o PSD apresentou nesse momento o requerimento, que foi indeferida a audição do Sr. Diretor-Geral e foi deferida a audição de Vossa Excelência. E no debate sobre o Orçamento de Estado, eu fiz-lhe várias perguntas, a Sra. Ministra não teve, com certeza, não respondeu, porque com certeza não teve tempo para o fazer. E daí também a utilidade deste requerimento. Sra. Ministra, estas são as perguntas, no fundo, sobre a questão financeira do sistema prisional. O que é que nos tem a dizer sobre esta situação? O que fez para o resolver? Se já foi resolvida a falta de verbas verificadas durante este ano? E qual o efetivo montante da dívida aos fornecedores? Precisamos destas informações para estarmos, enfim, mais informados sobre o que se passa no exterior, no sistema prisional. Sr. Ministro, agora duas perguntas sobre o número de guardas prisionais, sobre os concursos que foram abertos durante a vigência do anterior governo. Foi aberto um concurso para a admissão de 400 lugares para acesso à carreira de guarda prisional. Só agora foram concluídas as provas de seleção. Quando eu digo agora, foi em setembro. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, para quando se prevê o início deste curso? E também a publicação da lista final, que ainda não foi publicada. Porquê? Foi igualmente autorizada a abertura de concurso para o preenchimento de 366 lugares de guarda principal. Por que razão ainda não foi aberto este concurso? Porque há um problema gravíssimo, eu diria mesmo que é o problema central nos serviços prisionais, que é o número de guardas prisionais. Sra. Ministra, são estas as perguntas que aqui lhe deixo e espero ter respostas a todas elas. Muito obrigado. Muito obrigado.